pessoal, bem-vindos. Então, essa é a continuação do capítulo 6 das nossas disciplinas aqui, das nossas turmas de sistemas de transportes, né, para engenharia civil e para engenharia de produção civil. Tá? Então, a gente vai seguir aqui na coordenação das modalidades de transportes. Então, é uma aula bem rápida e trata dos últimos itens, aqueles itens finais ali do capítulo 6. Essa é uma complementação, então, e trata, então, do item 6.6, que é a operação nos terminais, né, onde nós temos aqui o abastecimento, né, a entrada. Esse terminal pode ser um centro de distribuição, por exemplo, né, onde as cargas são consolidadas e são colocadas em outro veículo de transporte, né, para fazer essa distribuição. Tá? Então, com relação à operação dos terminais ainda, a gente tem algumas definições aqui. Uma delas é conexão, outra escala, a outra consolidação de cargas, cross-docking, transbordo, picking, packing, pick-pack. Tá? Então, a gente vai abordar cada uma delas bem rapidamente. Né? A conexão, termo utilizado para operação de passageiros, onde há troca, né, de veículo no terminal, normalmente em função do tamanho e da característica das cargas e da própria consolidação, né, e desconsolidação e consolidação das cargas. Escala é o termo utilizado para operação de transporte de passageiros, onde há uma parada intermediária na viagem sem acontecer a troca de veículo. Escala é o mesmo conceito da escala quando a gente está dentro de uma aeronave e ela faz uma escala em um aeroporto e a gente não sai, né, do voo. Até que outras pessoas saem e outras entram, mas a escala, né, quando a gente está dentro, vale para a gente, porque para quem entra no avião vale o início. Né? Então, aqui no rodoviário, né, a gente tem também quando o ônibus faz uma escala, né, quando ele para, a gente, por exemplo, um trecho Florianópolis-São Paulo, ele faz várias paradas, né, então ele pode fazer uma escala numa rodoviária em Curitiba, por exemplo. Né? A consolidação das cargas, eu já falei esse termo aqui, né, consiste em criar grandes carregamentos a partir de vários outros pequenos. Resulta em economias de escala e é preciso um bom gerenciamento para utilizar esse método, pois é necessário analisar quais cargas, cadê aqui? Quais cargas podem esperar um pouco mais a serem consolidadas. Se mal executado, compromete a qualidade do serviço de transportes, pois geraria atrasos. Aqui, realmente, para consolidar, precisa uma programação. Se a gente está falando numa operação de terminais de containers, há uma necessidade mais perceptível. Né? Quem acompanhou uma visita ao Porto de Imbituba, por exemplo, né, que nós fizemos esse semestre, pôde perceber, a gente teve a sorte de encontrar um transcontainer, navio que estava aportado, né, e a gente conseguiu ver a operação de containers. Né? Então, e os caminhões entrando e saindo, então tem que haver uma programação, né, para essa consolidação. Cross-docking, eu lembro que na turma de produção, em aula, a gente chegou a tratar disso, a falar desse assunto. Né? Na turma da civil, não. Então, assim, cross-docking representa uma operação de produtos, muitas vezes com elevados índices de perecibilidade, ou seja, produtos perecíveis, né? Normalmente frutas, né? Verduras, enfim, onde esses produtos praticamente cruzam o armazém e logo já são transportados para os pontos de venda. Cross-docking, ele cruza a doca, né? Cruza o armazém, certo? Ou seja, há um transbordo direto ou quase isso, minimizando o processo de armazenagem. Ele simplesmente passa por ali, ele não fica. Né? Transbordo, operação onde a carga é retirada de um veículo e colocada em um terminal, né? Retirada de um veículo A e colocada em um veículo B no mesmo terminal. Melhor assim, né? Pode ser sem armazenagem ou indireto, com armazenagem. E também pode ser unimodal, está faltando um M aqui. Pode ser unimodal, intermodal, envolvendo mais de um conhecimento de frete, como nós já vimos, né? Ou multimodal, envolvendo um único conhecimento de frete. Certo?
Picking, esse aqui é pegar, né? Picking, a operação de ruptura de carga fracionada quando de sua chegada no terminal. E tem o packing, né? O termo que a gente usa quando a gente vai fazer as malas, né? Packing é colocar todas as roupas dentro de uma mala, né? Roupas, calçados, enfim. Operação de reagrupamento de carga fracionada visando consolidação e despacho para um mesmo destino, beleza? E tem o pick-pack, área do terminal onde são feitas operações de picking ou packing, né? E operação onde a produção acontece. Aqui ficou cortado, ó. Aqui desconfigurou esse finalzinho aqui, tá? Mas é a operação onde se reajusta, se cumpre a reprogramação, né, das cargas. Tem uma área interessante aqui, é um exemplo legal, na Cerâmica Porto Belo, que fica aqui no município de Porto Belo, em Santa Catarina, a gente pode ver uma área no final, né, onde é feita essas operações de picking e packing, ela é feita e elas são direcionadas para umas marcações que tem no chão que são exatamente do tamanho das caçambas, do tamanho das carretas, onde aquela carga vai ser colocada. Então, na sequência dessa área, né, na Cerâmica Porto Belo, nessa área de pick-pack, né, os caminhões, antes do caminhão chegar ali, já fica numa marca, num box marcado no chão, toda a carga pronta. Então é só o caminhão chegar e fazer o carregamento, já a carga já fica ali pré-programada. Tá? Aqui a gente tem uma figura onde tem a chegada das mercadorias, operação de picking, né? Ou seja, abre as caixas diferentes, uma de cada cor aqui, e o packing, onde caixas são unitizadas, são empacotadas, digamos, né, com produtos diversos, produtos diferentes. Aqui chegou no picking vermelho, azul e amarelo, e essa carga é reprogramada, né, quando é feito o packing e encaminhado ao transporte. Esse é um exemplo de cross-docking com reagrupamento de carga, ou seja, o que acontece no cross-docking, que a gente acabou de falar? A carga simplesmente passa pelo terminal, certo? Item 6.7, então, a ideia é fazer essa aula bem rápida, né? No processo de coordenação de transporte surgem diversos tipos de operações de transporte e, a seguir, apresenta-se algumas delas, né? Então, coleta, distribuição, o milk run, né? A gente já vai apresentar, então, aqui. A coleta é simplesmente recolher as cargas fracionadas junto aos remetentes, nos fornecedores, e que são transportadas para um terminal, visando posterior transporte de transferência. Tá? Ou seja, a gente vai lá e busca, né, o embarcador, e aí um Incoterm que é usado é o X-Factory, ou X-Works, né, onde está pronta a carga na saída da indústria, na saída, né, pode ser uma partida de tijolos numa olaria, por exemplo. A transportadora vai lá e vai fazer a coleta dessa carga. Tá? Distribuição pode ser entendida como a entrega da carga fracionada nos respectivos destinos finais. Isso aqui é muito simples, né? Não precisa nem desenvolver muito. E essa terceira aqui é uma que tem muito a ver com logística, é muito usado, né? Que é o milk run, né? Que consiste em operação de transporte onde a empresa vai buscar seus insumos nos fornecedores e, para isso, marca-se dia, horário, os insumos desejados e as quantidades. Programa-se uma sequência de retiradas junto aos fornecedores. Se faz um roteiro. De onde saiu essa questão do milk run, né? É a corrida, é o roteiro do leite. Né? Quando esses conceitos de logística foram criados, desenvolvidos, enfim, discutidos na academia, esse conceito norte-americano, né, do leiteiro que vai e deixa a garrafinha lá de leite, né, 1 litro, 2 litros, de acordo com a demanda, né, ele recolhe as garrafas antigas, já usadas, né, do dia anterior, e deixa ali a encomenda na porta de cada casa. Então, ele faz um roteiro. Por isso que é a corrida do leite, né, o milk run, né, que ele vem para cá. Aqui tem um comparativo entre a entrega individual e o milk run. Né? Olha só, várias entregas de vários fornecedores para um centro de suprimentos, e no milk run, um veículo só pode seguir um roteiro, ó, né? A fornecedora A, B, C e D, até chegar, né, e trazer todos os suprimentos.
Né? É uma operação que requer mais programação, só que usa um veículo só. Né? Então, otimiza, de uma certa forma, a operação de transporte. Certo? Aqui um exemplo, né? No processo de coordenação de transporte surgem diversos tipos de operações de transporte, então tem algumas delas na sequência. O piggyback, né? Trata-se de uma operação de transporte de um veículo é feito por outro. Né? Como exemplo, pode-se citar o transporte de uma carreta em cima de um vagão ferroviário, ou sobre uma chata, ou ainda em cima de um ferryboat. Né? Que não sei se dá para ver, legal, a gente tem caminhões sendo transportados no vagão, em vagões ferroviários. Tá? A gente tem esses exemplos, o caminhão também com o container, só a carreta, que vai em cima. Né? Tem vários modelos aí, vários exemplos. Tá? A gente tem, pessoal, mais aí 20 slides na sequência, então, mas a gente vai fazer, e a ideia é fazer uma aula essencial aqui, né, bem rápida. Então, a gente acabou de falar, então, vamos lá, do piggyback. Né? Antes, na sequência, abordamos coleta, distribuição e milk run. Né? Então, a gente está agora no item E, transferência, deslocamento de longa distância de um lote de carga em um veículo, onde a carga é embarcada em um terminal e em uma cidade e desembarcada em um terminal B em outra cidade. Tá? A carga embarca no terminal A e é desembarcada em terminal B. Transferência simples. Né? Carga fracionada é aquela que não alcança a lotação total do veículo e, por essa razão, é consolidada com outras cargas com a mesma característica. Várias caixas, por exemplo. Né? Carga completa ou carga cheia é aquela cujo volume alcança a lotação completa do veículo. A gente percebe em transporte de commodities, por exemplo, né? Granéis líquidos, granéis sólidos. Né? Aí a gente entra no item 6.8, que é o item logística, que é um dos mais interessantes, mais legais. Aí tem uma definição do Sucupira aqui, mais antiga, já 2004. Conforme a definição do Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos, logística é a parcela responsável do processo da cadeia de suprimento que planeja, implanta e controla, de forma eficiente e eficaz o fluxo e o fluxo reverso e a estocagem de materiais, serviços e as informações correlacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de forma a atender às necessidades dos clientes. É uma definição bem interessante, bem concisa aí de logística. Logística de produção e consumo. Então, a gente tem fluxo de informações do consumidor para o produtor da cadeia produtiva, desde os fornecedores primários até o produto final, bem como transporte e distribuição do produto até o consumidor, até o consumo final. Então, aqui nessa figura, pessoal, vocês podem perceber assim, tem uma informação que vem do consumidor para a origem, né? Ou seja, aqui a gente tem a demanda, e aí várias etapas, né? Consumidor para o varejo, varejo para distribuição, distribuição para a indústria, indústria para o fornecedor. Né? Essa é a reversa, é de onde vem a informação. E aí o fluxo financeiro também. Né? Quem demanda na ponta aqui é quem está contratando. Né? Então o fluxo financeiro segue essa linha. A informação também volta, né? Junto com o produto. Olha, estou embarcando sua encomenda, transformei, estou embarcando, transportando, estou distribuindo, estou levando para o varejo, está disponível, temos promoção, aqui a informação chega. Né? E o produto também. Né? Então é um desenho bem simples, mas a gente tem aqui fluxo de materiais, fluxo de informacional e fluxo financeiro também. Beleza? Sobre a importância da logística, né, as primeiras manifestações no Brasil de atividades logísticas aconteceram na distribuição física. Havia esse conceito, né, inicial de logística que é pautado em distribuição física de produto. Né? Devido às dimensões continentais, no Brasil, o transporte assumiu um grande destaque. No início da década de 90, a visão existente sobre logística era mais estreita e muito operacional, dificultando a compreensão do que, para um bom desempenho competitivo, faz necessário mais do que um deslocamento de cargas de um ponto para outro. A gente precisa de uma matriz de transportes dimensionada, eficiente, eficaz, com integração logística. Né? Então, é algo que não há dúvida dessa questão, né? Que a gente precisa de planejamento, que precisa de uma malha viária inteligente, de um sistema de transportes
que seja integrado, né? Então, que os gestores tenham essa visão sistêmica, que façam a gestão da cadeia de fornecimento também. Né? Então, é fato também que o conceito de logística está em constante evolução. Sabe-se que processos como o de transporte não existem como atividade isolada, mas integram uma cadeia que atua de modo sincronizado, agregando valor e atendendo necessidades de todos, certo? A gente vai entrar em conceitos aqui. Eu vou fazer uma pausa, colocar um vídeo na sequência e a gente já volta para esse slide aqui, beleza? Então, fiquem com o vídeo agora e a gente retorna para comentar o vídeo e para seguir aqui, beleza? Pessoal, tá aqui o vídeo, então, How Container Ports Work. É um vídeo rápido, 6 minutos. Então, eu vou desabilitar minha câmera aqui para ficar melhor a transmissão. E vou sair de cena e, na sequência, eu volto para comentar, beleza? It's like building blocks.
Barato, né? Pessoal, então assim, enquanto eu concluo aqui, a gente vai interromper a gravação de novo e a gente volta para finalizar essa questão aqui da cadeia de suprimentos a partir desses exemplos, né? Esse vídeo é o que está indicado aqui no final dessa sequência de slides, beleza? Então, daqui a pouquinho a gente volta para fazer essa finalização aqui dessa linha aqui dos conceitos de logística. Então, continuando, pessoal, a gente tem esse exemplo aqui da cadeia de suprimentos, né, da produção, né, nessa figura 6.51, a gente tem lá a matéria-prima, parece uma plantação de milho aqui, o transportador até o fabricante, ou seja, aqui a gente tem um processo muito inicial, né, de uma cadeia de suprimentos que pode ser, né, esse milho aqui nem chegou, nem virou lata ainda, né, nem foi para a feira ainda, né, ele chegou no fabricante, né? Então, a cadeia de suprimentos da produção, formada pela integração de todos os indivíduos ou organizações envolvidos no processo de produção, aquisição ou movimentação de produtos ou serviços, nessa rede, né, nessa linha que vai dos fornecedores aos fabricantes. Por que a gente fala rede e não linha, como eu comentei agora? Porque você tem uma malha, né, de vários fornecedores que convergem para um fabricante, né? Uma fábrica, quantos fornecedores tem? Né? De materiais, de insumos, de serviços. Né? Bom, a cadeia de distribuição da produção. Né? Antes, suprimentos. Chegou na produção, fabricante, vocês vão olhar aqui, ó, é a mesma figura. Sai do fabricante para a distribuição para o cliente, para o consumidor. Esse cliente aqui é um cliente corporativo, pode ser um atacadista, né, ou um varejista. Tá? Então, formada pela integração de todos os indivíduos ou organizações envolvidos no processo de movimentação de produtos ou serviços na rede, que vai desde os fabricantes aos consumidores ou usuários finais. É um pouco óbvio, mas esses conceitos são iniciais. Aqui é um exemplo de um Incoterm, né, um termo internacional de comércio, que teve uma revisão agora em 2020, 2022, se não me engano. Então, alguns caíram, outros permanecem. Então, são termos internacionais usados para especificar a característica daquela carga. Então, o CIF é um dos mais usados. Tem o FOB, né, que é Free On Board. Tem esse aqui que é o CIF, que é Cost, Insurance and Freight.
ou seja, custo, seguro e frete. Uma denominação de cláusula de contrato onde o material cotado já considera, já integra no valor da nota fiscal, no conhecimento de embarque, frete e seguro nesse preço do produto. O preço é posto no destino. Claro, quem vai pagar isso é o usuário final, lá na ponta. Só que nas diversas etapas da produção ou do transporte, vejam, por conta do ICMS, por exemplo, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nos estados, e mesmo dentro dos municípios, qualquer produto é obrigado, por lei, a circular com nota fiscal. Não é diferente no comércio internacional. Então, essas notas, os conhecimentos de embarque, as notas de importação, as guias de importação, elas devem conter obrigatoriamente esses termos, para que se saiba de quem é a responsabilidade. Aqui a gente tem um exemplo de cluster, um cluster têxtil em Santa Catarina, em Brusque e Blumenau. Então, cluster são concentrações geográficas de empresas interligadas entre si que atuam em um mesmo setor, com fornecedores específicos, especializados, provedores de serviços e instituições associadas. Para quem gosta dessa área, o Michael Porter publica e considera muito essa questão dos clusters. Alguns bons anos atrás eu estive em Harvard, fui aluno do Michael Porter, e aquilo foi bem divertido, foi bem interessante, porque o cara chegou e deu aula mesmo, realmente. E essa questão dos clusters, ele gera, no conceito do Michael Porter, eles geram a riqueza de uma nação, a partir dos clusters industriais ou por característica regional mesmo, uma região mais produtiva. A gente tem em Santa Catarina a região carbonífera, por exemplo, a região mais no sul do estado de produção de arroz, então, e no norte, nordeste do estado de Santa Catarina, por exemplo, a gente tem um cluster industrial, metal mecânico, tem a VEG, tem um setor mais industrializado. E a oeste, a gente tem o cluster do suíno e das aves, ali na região de Ceará, tem um dos fornecedores se chama Ceará, justamente por conta da cidade catarinense. Quando se fala em Ferrovia do Franco, por exemplo, para trazer do oeste, desse cluster do oeste de Santa Catarina, aqui para os portos, para exportação. Beleza? Conhecimento de embarque, que a gente já falou, o Bill of Loading, um documento que evidencia o contrato de transporte e prova o direito sobre as mercadorias. É, ao mesmo tempo, um recibo das mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, além da questão obrigatória, a questão do fisco, a questão dos impostos. Então, recebe denominações de acordo com o meio de transporte utilizado. Marítimo é Bill of Loading. O aéreo é Airbill, é o AWB. Conhecimento de transporte rodoviário chama CRT e o do ferroviário TIF, TIF/DTA. Custo logístico, então, é pouco óbvio também, é o somatório dos custos relacionados à logística de uma empresa ou organização, tais como transporte, armazenagem e informação, monitoramento das cargas tem um custo, o gerenciamento de uma frota tem custo também, então são valores agregados aqui. Então, são de grande relevância, normalmente só são inferiores aos custos de produção. Então, aqui, o transporte, pessoal, agrega custo. Agrega valor de lugar, num conceito logístico, mas agrega custo. E não agrega valor ao produto, com raríssimos exemplos. Tenho dois. Um deles é o transporte de bananas, que a banana sai do Nordeste, por exemplo, da Bahia, e chega no sul do país, e na medida que ela percorre 3.000 quilômetros, em 2, 3 dias, essa carga amadurece, chega mais pronta para o consumo. E a outra é o caminhão betoneiro, que é bem engenharia civil, ele mistura os materiais, na medida que ele se desloca da usina de concreto até a obra, ele vai fazendo a mistura, e a reação química, a produção do concreto é feita na medida que o veículo se desloca. Aparece aqui o free on board, que eu já havia comentado, a denominação da cláusula de contrato, segundo o qual o frete não está incluído no custo da mercadoria. Ou seja, o
O transportador é obrigado a colocar o equipamento, a colocar a carga dentro do navio, né? Tem um outro que é o oposto dele, que é o FAS, é Free Alongside Ship. Descarrega e coloca do lado do navio, nem bota em cima do caminhão, que seria o Free On Board, né? Esses Incoterms merecem um capítulo específico aqui. Aqui é a questão de inbound ou upstream, né? Antes, né? O fluxo de fornecedores para as fábricas. A gente tem a figura aqui que junta, né? A mesma figura que a gente viu antes. Inbound ou upstream até o fornecedor, né? Do produtor até o fornecedor. E depois outbound ou downstream, né? O conceito de represa, né? Imagina uma represa aqui no meio, né? Daqui para depois, né? Montante aqui atrás e jusante aqui para frente, o downstream, onde a gente tem a partir do fabricante a distribuição e a entrega no centro de distribuição ou nos supermercados, por exemplo, né? Até onde o consumidor se desloca. Ou, num exemplo mais moderno, onde a gente não tem, mais contemporâneo, digamos, onde nós não temos o centro de distribuição recebendo os consumidores, onde o consumidor recebe em casa os produtos. Né? Beleza? Então, quase fechando aqui os conceitos, a gente está no slide 24 de 30. Just in time, então, é uma filosofia, né? Exatamente na hora combinada. A ideia é atender ao cliente interno e externo no momento exato da sua necessidade. Então, assim, jamais coloquem numa prova just in time é estoque zero. Não é. É uma filosofia que busca o estoque ideal, não o estoque zero. Tá? Até porque a gente tem que ter segurança na linha de produção, né? Atinge o ponto de ressuprimento, já esses produtos, esses insumos já chegam na linha de produção, no caso. Manifesto, documento em relação a todos os conhecimentos de embarque, mencionando os principais detalhes das cargas embarcadas. E aqui o nome contemporâneo para o transportador. Hoje não se trata mais transportador por esse nome, se chama de operador logístico. Então, as empresas se especializaram em movimentação, em armazenagem, em transporte e no processamento e no controle, né? No processamento de pedidos e no controle de estoques para o cliente. Tá? Então, o operador logístico é muito mais complexo, o serviço é mais complexo, mais completo e complexo do que um mero transportador. Inbound ou downstream, outbound ou downstream, fluxos da fábrica para os concessionários ou distribuidores, que nós já abordamos essa questão, e o SCM, né, que é o gerenciamento da cadeia de fornecimento, até porque o fornecedor do meu fornecedor está na minha cadeia logística. Então, os grandes embarcadores perceberam isso, os grandes clientes perceberam isso, então hoje se faz, já a partir dos anos 80, 90, se faz a gestão de toda a cadeia. Né? Hoje a gente tem na cadeia do frango, por exemplo, pequenos produtores rurais que são incubados pelo abatedouro do frango, pelas grandes empresas. Né? Então, eles recebem ração, recebem as matrizes e recebem capacitação, enfim, e fazem a gestão na sua propriedade, daquela produção que já é vendida por 15, 20 anos. Eles são incubados, por exemplo. Né? Então, o objetivo é agregar valor e competitividade para aqueles fornecedores, para aquela cadeia de produção. Certo? Logística pós-consumo também é um conceito mais contemporâneo de logística. Né? A gente teve, né, como a gente já viu, aquele conceito de distribuição física, antes aquele conceito de fornecedores, integração dos fornecedores, passando pela gestão da cadeia de suprimento e mais contemporâneo ainda a questão da logística pós-consumo. Né? Então, é o fluxo físico de produtos, embalagens e outros materiais após a utilização pelo consumidor final até a origem ou deposição. Então, um exemplo interessante, assim, os inservíveis, né? Os pneus, o material rodante, o pneu mesmo, ele, se decomposto, aquilo ali pode gerar aço, que pode ser fundido e virar material de construção, para construção civil especificamente,
óleo pirolítico, que pode ser combustível para a própria usina de processamento desses pneus usados. Né? O pneu é radial, né? Então tem a malha, tem um óleo que é o ligante, que quando aquece aquilo ali vira óleo. A borracha pode ser triturada e virar agregado para pavimento asfáltico. E ainda a borracha pode ser usada para filtro, para carvão ativado, né? Para construção de elementos filtrantes para água. Né? Enfim, então a logística pós-consumo. O que se faz depois que um pneu está gasto, além de se recapar, depois que não dá mais para fazer nada com ele, dá para transformar. Mesmo com garrafa PET, mesmo com esses outros produtos. O conceito de logística reversa é o caminho da sobra dos produtos após o consumo dos mesmos. Essas sobras nunca voltam para a origem. Pode-se citar o exemplo das garrafas PET. A garrafa PET ela é feita pequenininha, insufla ar ali dentro, ela adquire o tamanho necessário e a partir daí envasada. Quando ela vira lixo, ela tem que ser triturada, porque aquele plástico ele não é, depois que ele sofreu deformação elástica, né? Ele não volta, elástica e mecânica, né? Ele não volta mais para aquele tamanhozinho, então tem que refazer o polímero. Né? Então, nós vimos logística reversa. Agora, o conceito de logística inversa. Trata-se do caminho inverso feito para a entrega, voltando para a origem. Só que agora somente com as embalagens. Nesse caso, trata-se de embalagens reutilizáveis ou retornáveis, que são mais caras e específicas ou próprias para condicionar determinados materiais. Tá? Esses galões de água de 10 e 20 litros, os botijões de gás. Antigamente, as cervejas, as garrafas de cerveja eram retornáveis, as garrafas eram retornáveis. Hoje é retornável do outro jeito, a gente recicla, né? Quase todo condomínio a gente tem lixo separado, lixo reciclável, né? Mas não é o conceito aqui. O conceito aqui de logística é inversa, é a mesma embalagem que volta para o fabricante para ser reutilizada. A indústria de maquiagem também são pequenas embalagens e tem uma responsabilidade ambiental bastante grande. Um outro conceito, pessoal, macrologístico. Então, é uma forma sistêmica, toda a infraestrutura de transportes, o sistema viário, os terminais necessários às atividades, da logística de produção e consumo, e também da logística pós-consumo, ou seja, todo esse desenho, essa ideia, essa concepção sistêmica, ela se aplica aqui nesse conceito. Fechou? Então, esse aqui é o link do vídeo que nós vimos nesse momento. A próxima aula a gente já tem, certamente, a gente finaliza aqui esse capítulo 6. Na próxima aula, pessoal, a gente conclui, então, com as apresentações dos seminários. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A gente chegou em 38 minutos para vocês matarem a saudade aí da pandemia. Beleza? Então, até a próxima. A gente se vê presencial, então, na próxima semana, com as apresentações dos trabalhos de acordo com o que está marcado aqui na nossa planilha. Beleza? Um abraço a todos aí, boa semana, se cuidem. Até a próxima. Valeu!